Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um pensador fundamental, o sociólogo e historiador Clóvis Moura. Ele passou a vida inteira investigando uma relação super complexa, sabe? A relação entre racismo e luta de classes aqui no Brasil. E o que ele traz pra gente é uma visão, assim, bem desafiadora de como a nossa história foi contada. E olha, essa frase do Moura já diz tudo, né? É o ponto de partida dele. Para ele, contar a história dos vencidos, ou seja, daquela galera que se rebelou, que lutou e que acabou sendo derrotada, isso não era qualquer coisa, não. Era um verdadeiro ato de coragem. Por quê? Porque era bater de frente com a história oficial, aquela narrativa que as classes dominantes criaram para justificar o seu próprio poder. Para entender bem o pensamento dele, a gente vai dividir nossa conversa em 4 momentos, tá? Primeiro, a gente vai ver como essa tal de história oficial é montada. Depois, vamos entrar no ponto central, como o racismo foi usado como uma arma ideológica. Daí, a gente vê como essa ideia saiu do papel e virou política de Estado. E para fechar, vamos discutir como tudo isso ainda reverbera, ainda ecoa hoje em dia. Então, vamos lá, começando pelo primeiro ponto. A grande sacada do Clóvis Moura aqui é que a história, do jeito que a gente aprende na escola, a história oficial do Brasil, sempre serviu como uma ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para legitimar quem estava e quem está no poder. E o que seria essa história oficial? Bom, é basicamente a versão dos fatos contada pela elite, a que favorece a elite. Pensa na época do Império. A classe que era dona de escravos, com o aval do imperador Dom Pedro II, é que mandava no que era escrito e ensinado. Existia uma instituição, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que era financiada pela coroa. Era tipo a grande fábrica, a máquina que produzia essa verdade que ninguém podia questionar. Uma verdade inapelável. E o resultado disso tudo fica super claro aqui. Olha só. De um lado, você tem os heróis da pátria, os oficiais, os vencedores. Generais, imperadores, a realeza, tudo gente do poder. Do outro lado, a gente tem aqueles que o Moura considerava os verdadeiros heróis do povo, mas que a história oficial tratou de chamar de anti-heróis. Por quê? Porque eles lideraram revoltas contra o sistema e perderam. Zumbi dos Palmares, Frei Caneca, a galera da Revolta dos Alfaiates, todos eles foram jogados para escanteio na história. E aí, se alguém ousasse questionar essa versão oficial, as coisas ficavam feias, e o Moura traz exemplos bem concretos disso. Ele fala dos autores que escreveram sobre a revolta da Chibata, que foi naquele levante de marinheiros, a maioria negros, contra os castigos físicos horríveis que eles sofriam. O que aconteceu com quem escreveu sobre isso? Perseguição, livros foram recolhidos, autores foram para a cadeia, foram espancados, teve gente que foi expulsa do Brasil. Ou seja, o poder defendia a sua história com unhas e dentes, literalmente. Ok, agora a gente chega no coração da tese do Moura. E é aqui que a coisa fica mais profunda. Para ele, o racismo moderno não é só preconceito, não é só uma atitude individual, é muito mais. É uma arma ideológica, algo que foi pensado e construído com um objetivo bem claro. O ponto-chave é o seguinte: Moura defende que o racismo, esse que a gente conhece hoje, foi uma ideologia fabricada. Fabricada para quê? Para dar uma justificativa aceitável para a expansão colonial e para a exploração econômica que vieram de mãos dadas com o capitalismo. Então não tinha nada a ver com biologia, com ciência, era na verdade uma ferramenta de dominação. E é muito interessante ver como isso foi se desenrolando, sabe? Lá pela metade do século XIX, começaram a pipocar umas teorias que diziam que a raça era o que movia a história. Aí pegaram a teoria da evolução do Darwin e distorceram ela todinha para criar o tal do darwinismo social. Aquela ideia de sobrevivência do mais apto, só que aplicada entre povos e nações. E a coincidência, que não é coincidência nenhuma, é que tudo isso aconteceu exatamente quando as potências europeias estavam fatiando o continente africano entre elas. Essa ciência fajuta era a desculpa perfeita para a dominação. Beleza, mas como é que essas ideias saem dos livros e viram política na vida real? É o que a gente vai ver agora. Como uma teoria racista se transforma em política de Estado não só lá na Europa, mas aqui no Brasil também. Olha, essa frase aqui do filósofo francês Ernest Renan é de cair o queixo. É chocante mesmo, mas ela resume perfeitamente a lógica daquela época. A ideia era de que a própria natureza, veja bem, a natureza teria criado raças para serem operárias e outras para serem os chefes, os soldados. Era um jeito de dizer que a desigualdade social não era algo construído pela sociedade, mas sim uma lei da biologia, inquestionável. E não pense que essa mentalidade ficou só lá na Europa, não.
O Moura mostra como essa ideia foi importada para cá e comprada rapidinho pela elite intelectual e científica do Brasil. Claro, né? Era a justificativa perfeita, a desculpa científica que eles precisavam para as desigualdades absurdas que existiam no país. E talvez a prova mais assustadora disso seja a tal da Liga Brasileira de Higiene Mental. Pensa bem, fundada nos anos 20, uma organização cheia de médicos e cientistas importantes, com uma agenda abertamente eugenista. As propostas deles eram simplesmente radicais. Eles queriam esterilizar quem eles consideravam degenerados, queriam segregar as raças inferiores e, pasmem, eles chegaram a propor uma tabela de salários baseada na cor da pele da pessoa. Isso mostra que o racismo científico não era só papo de livro, virou uma proposta política séria aqui no Brasil. Bom, e para a gente ir fechando, vamos entender como o Moura via a continuação de tudo isso nos tempos mais recentes. Ele dizia que esses padrões de dominação não acabaram, eles só mudaram de roupa, ganharam uma nova roupagem, que ele chamava de neocolonialismo. O Moura, muito atento, identificou lá nos anos 70 um campo novo chamado sociobiologia. E para ele, isso era basicamente um herdeiro intelectual daquelas teorias racistas antigas. Sabe por quê? Porque a sociobiologia vinha com a ideia de que comportamentos supercomplexos, tipo criminalidade ou até o sucesso na vida, podiam ser explicados pela genética. Para o Moura, isso era só uma nova versão do determinismo biológico, uma reedição bem perigosa daquelas ideias antigas. E o argumento final dele é esse. Aquela velha dinâmica colonial foi repaginada. O racismo, então, se transformou numa ferramenta do neocolonialismo, servindo de justificativa para intervenções militares e políticas em países do que se chamava de terceiro mundo. E não por acaso eram quase todos países com a maioria da população não branca. E ele dá exemplos bem claros. Ele olhava para as operações militares contra a Líbia. Qual era a justificativa oficial? Estamos indo lá para restaurar a democracia. Depois, teve a invasão da pequena ilha de Granada. O pretexto? Fomos atender a um pedido de ajuda. E, para fechar a lista, a invasão do Panamá. A desculpa da vez? Combater o narcotráfico. Para o Clóvis Moura, isso tudo era pretexto. Pretextos que escondiam uma nova forma mais sofisticada de dominação racial e geopolítica. E no fim, o Clóvis Moura deixa a gente com essa pergunta que é muito poderosa. No mundo que está mudando o tempo todo, qual vai ser o papel, qual vai ser o impacto de finalmente trazer à luz essas histórias que foram caladas de propósito por tanto tempo? É uma pergunta que nos faz pensar no passado, claro, mas que é, acima de tudo, um baita desafio para o nosso futuro.